Mas eu vou começar assim com o de praxe, gente, do canal. A Roseli, ela tem 20 anos que ela está em Portugal. Roseli dos Santos, eu vou deixar na descrição, tá, Rose? Todos os seus contatos, redes sociais, telefone, quem quiser mais informação, quiser entrar em contato com a Rose, ela vai nos dar depoimentos importantes aqui hoje. Ela é agente de turismo e artesã. E agora, Isso. quem é você? A bola tá com você, Rose. Olá, então tá bom. Bom, quem sou eu, né, Thaís? Eu sou Roseli Santos, tenho só 51 anos, Garota. garota, né? Vivo em Portugal. Vivo em Portugal há quase 21 anos. Sou mãe, sou evangélica, né? E há 10 anos trabalho na área do turismo. É a minha área principal aqui em Portugal. E na pandemia, como, né, está escrito lá no cartaz, eu me reinventei em um segundo mercado que eu gosto muito, que é o artesanato. Sou dona de casa, né, Thaís? Eu limpo, eu lavo, eu passo, eu faço tudo isso. É Essa é verdade. a Roseli. Roseli, mas vamos entender um pouquinho, porque assim, pelo menos para mim, eu não sei para você, quando a gente sai do Brasil, a primeira pergunta, né, que as pessoas nos fazem é por quê? Porque se você deixa tudo para trás, tem um porquê, né? A gente foi em busca de algo, Roseli. Qual foi o seu porquê? Eu tinha Entendi. uma empresa de franchise que na altura, né, estava casada e essa empresa não correu muito bem. E aí o meu ex-marido chegou a ir para Londres, não conseguiu entrar, foi deportado. Voltando para o Brasil, ele disse que era para eu vir para Portugal. E eu disse, nossa, mas assim, eu sempre achei assim, Thaís, marido e mulher, sempre achei, sabe, tem que ficar juntos. Não importa, como arroz, feijão, farinha. Então, só que aí, como a empresa não correu muito bem, depois eu resolvi, assim mesmo, sem pensar, porque na altura, os meus dois filhos, na altura, aqui em Portugal, fala na altura, é quando, né? Quando eu vim. E aí, depois, você sabe, a gente chega, na verdade, eu não sei se com você acontece assim, mas um pouquinho de orgulho dentro de nós, eu sei que nós não devemos ter, mas nós temos de não querer voltar sem conseguir algum objetivo, né? Então a gente fica lutando, lutando. E eu aprendi que, em primeiro lugar, nós temos que adquirir a fé e nunca desistir. Olha, Rose, Nunca. A muito. palavra nunca eu aprendi a não usar no meu dicionário. Por mais difícil que seja. Uma pessoa me falou uma coisa muito interessante, Rô. Se a gente pautar, e eu acho que para todo mundo que mora fora, isso é muito interessante escutar, porque para mim também foi uma conclusão interessante. Se a gente pautar a nossa volta, ou não volta, ou permanência, pelo que as pessoas que moram no Brasil vão pensar da gente, não tem saída. Porque se Não você não tem. foi com nada, se você voltar né, e decidir levar uma vida simples, a maioria são fracassados. Você não fez nada, É, você morou fora, você não ganhou dinheiro. Se você voltar exato. bem de situação, cheio da grana mesmo, e tiver disposto a usufruir de tudo que você trabalhou, você está ostentando. Não dá para agradar, Rose. Não pode. Ou seja, né, Thaís? Se eu fizer, serei criticada, né? É, Se eu não fizer, serei. Então faça. o que for melhor para você. É igual tudo na vida, né? Exatamente. E Exatamente. você tocou aí no assunto que você lava, passa, cozinha. Como é que foi o início aí, Rô? Você já chegou bonitinho no escritório, ou não? Fui até tentei, sabe? Mas aí eu vi que um mês o dinheiro começou a acabar e eu disse, e agora? Assim, comecei a distribuir currículo, mas no início, Thaís, mesmo eu contar isso, eu não tinha mais dinheiro para andar nos transportes públicos, para procurar trabalho. Eu cheguei a ser multada no comboio. Não tenho medo de dizer que comboio é o trem. Uhum. Não tenho vergonha de dizer isso. É assim, não se deve fazer isso, mas eu não tinha outra saída. É um Eu relato, né? É um preciso. depoimento de uma coisa que aconteceu, né?
Eu precisava procurar um trabalho e eu não tinha o dinheiro para comprar o ticket do trem. E uma amiga minha falou assim, olha, vai em tal lugar, assim, comprou um jornal e eu vi um anúncio num restaurante de fazer eventos, falou, vai lá que eles estão procurando. E eu disse, e agora? Como é que eu vou? Tinha que andar algumas estações de trem, né? Vou falar trem que todo mundo conhece, aqui em Portugal eu falo comboio. Sim. E aí eu falei, olha, eu vou tentar ver se a cancela está aberta, eu passo. Deu errado. Quando eu cheguei para sair, tinha o fiscal. Nossa E o senhora, fiscal gente. disse, o tiquê? E eu disse, senhor, eu não tenho. Ele falou, então eu vou passar uma multa para você, 130 euros na altura. E eu Nossa. disse, eu não consegui, Thaís. Sabe quando você não consegue segurar aquilo? Eu comecei a chorar mesmo. Sei. Eu falei, olha, senhor fiscal, eu sei que eu não devo fazer isso. Eu estou errada, mas eu quero compartilhar com o senhor a minha situação. Eu não tenho dinheiro. E eu estou indo aqui, ó, mostrei o jornal circulado, o anúncio. Eu estou indo fazer uma entrevista nesse trabalho. Eu não sei se ele comoveu, Thaís. Ele pegou e rasgou mesmo a multa na minha frente. Ele falou, olha, eu vou rasgar essa multa e você vai. Só que eu não posso garantir que lá na frente você vai conseguir sair. Você pode encontrar um outro fiscal lá. E aí eu fui contratada e Você nunca foi mais. contratada? Fui contratada. Mas quando você me falou que você faturou mais com turismo, eu levei um susto. Eu li assim, eu falei, gente, será que é turismo mesmo que ela disse? Porque foi a área mais afetada, eu acredito, né? Por causa da Foi a pandemia. área mais afetada Qual foi o do turismo. segredo, minha filha? Me conta. Conta para todo mundo. Porque o turismo, ele envolve tudo, né, Thaís? Toda a parte de hotelaria, hotel, lojas, tudo. E Portugal, Lisboa, precisamente, é uma cidade que vive, uma capital, né, que vive do turismo. A Europa, Ela né? já foi 4 vezes, salvo erro, o melhor destino turístico Ó, nos últimos anos. Devido ao clima, né? É um clima, os europeus, por exemplo, Portugal, de toda a Europa, é um dos melhores climas, mesmo no verão, né? aí não é tão Muitas frio. praias, muitas praias, então as pessoas gostam mesmo. Agora, a Entendi. minha área é mais focada mesmo na passagem venda direta. Eu faço algumas excursões, Uhum. mas não é o meu forte ainda. Eu tenho uma clientela muito grande de brasileiros, alguns portugueses, porque há muitos brasileiros casados com portugueses, né? Então aí mescla. Sim. Mas eu consegui atingir assim o mercado brasileiro, aonde as pessoas não vão indicar. Ai, deixa eu só mudar isso aqui, porque toda hora passando a mão Sim, não fica claro. legal. Aonde uma pessoa vai indicando para outra. E a minha clientela maior é feita no boca a boca. E eu não tenho explicação, não pergunte como. Todos os dias eu tenho vendido e feito orçamento, e assim, são 5, 4, 6 bilhetes. Esse mês de dezembro, quase todos os dias eu tenho vários passageiros viajando. E eu acredito assim, Thaís, mesmo aquela fé do impossível, Deus torna possível. Porque Graças para muitos, talvez até só que eu tive um detalhe, eu sempre falei para as pessoas, é o ano que eu mais irei vender. Eu comentei isso com as pessoas. Olha pra você ver. Quando abrir as fronteiras, quando puder viajar, eu falei, inclusive para os meus filhos, para o meu ex-marido, para alguns amigos, é o ano que eu irei mais vender. Porque também eu penso assim, é um ano que muitas pessoas ficaram presas, não puderam sair, né, por causa da pandemia que nós sabemos, e aprenderam a valorizar mais os seus familiares, seus entes queridos. E aí o que acontece? Não espera para amanhã. Não espera para ir amanhã abraçar o seu familiar.
tem condições, vai hoje. A Zira. Vai hoje. Oi, Zira! Obrigada! Mas, Rose, você sabe que uma pessoa comentou algo comigo que para mim assim, fez muito sentido, né? Quem mora fora, quem sai, né, do seu país de origem, a pessoa, ela passa por uma experiência de luto, né? Ela assim como alguém que perde alguém, uma pessoa na morte, a gente, né, fica, ai, eu devia ter falado mais, eu te amo para minha mãe, eu queria ter ido mais na casa dos meus pais, eu queria ter convivido mais com os Exato, meus famílias. Então você tenta, né, se pergunta o que você teria feito diferente. Aonde eu exato. não aproveitei os meus momentos. E aí vem uma doença dessa, né? Onde você não sabe se você vai rever essas pessoas. A partir do momento que Exatamente. te dão a oportunidade de estar com elas de novo, quem pode, foi como você falou, né? A pessoa não desperdiça essa oportunidade, né? Não desperdiça. Então, eu tive essa visão. E falei, quando abrir as fronteiras, esse será o meu ano recorde. E até ontem eu já faturei mais do que eu em 2019. Parabéns! Glória a Deus. Mas com É certeza uma você fidelizou esses clientes, né, Rose? Fidelizei. Eu tenho um trabalho diferenciado aqui em Portugal, que várias pessoas falam assim, eu não. Como assim você vai ao aeroporto? É um diferencial, Thaís, que às vezes quem vê fala assim, mas você não pode fazer isso. É verdade, as pessoas mandam mensagem para mim meia-noite, mandam mensagem para mim de manhãzinha. Assim, eles pensam alguma coisa sobre passagem aérea e mandam, não olha a hora, nada, entende? E às vezes eu Entendo. respondo meio que tarde, falo, amanhã eu beijo, tal. Mas mesmo assim a gente não consegue atender a todos, né? Mas o que eu consigo atender, eu dou sempre o meu melhor. E eu sei que a cada dia eu posso ser melhor, eu consigo ser melhor em ajudar o próximo. E eu me sinto realizada. Tem que te dar os parabéns pela percepção de você ter entendido que o diferencial é o atendimento. Desde É, que o mundo é mundo, gente, quem não sabe disso? Mas é parece que tem verdade, gente que não sabe. É o atendimento que faz a diferença, né, Rose? porque tem gente, Thaís, que só olha para nós vendo o cifrão de dólar, de euro, né, de reais, quem mora no Brasil. É, O vendedor, ele só olha para a gente vendo o cifrão na nossa testa. E nós não temos que ver cifrão, nós temos que ver pessoas. é isso aí. São Muito bem, pessoas que nós garota. estamos lidando, não é com dinheiro, porque a partir do momento que eu lido com pessoas, o dinheiro vem naturalmente, É, muda de figura, né? né? Então, E, e o mundo, eu fiz alguns treinamentos de vendas e o palestrante dizia, não seja um vendedor, seja um consultor. Porque não é você sendo um consultor ou uma consultora, não é você que irá vender, o cliente irá comprar. sim, você vai só dar o respaldo, né? Faz muito sentido. E se eu quiser ser um vendedor, talvez eu seja só uma vez para um cliente. E não, nós temos que ser um consultor porque nós iremos vender várias vezes para um cliente só. E É isso não aí. uma vez só É para isso um aí. cliente. É aí que tá a E é jogada, né? isso. Fidelizar o cliente, né, Rose? E como Realizar o que. cliente. E me conta aqui, como é que entrou a artesã nisso aí tudo? Ainda tem uma artesã, Meu misericórdia. Deus, que confusão, né, Thaís? A Multitarefa essa gente, mulher. turismo, artesã, meu Deus. Então, o artesanato é algo que eu gosto já há muito tempo. A minha primeira agulha de crochê, o meu irmão que fez, de arame, dobrou assim a pontinha, porque o meu pai não tinha dinheiro para comprar uma agulha para eu aprender a fazer crochê. Mentira! Foi Eu um tinha sete arame. anos. Eu tinha 7 anos. Olha que Então, com aquela voltinha, lindo. eu pegava a linha e fazia a correntinha. Comecei a aprender a fazer correntinha com Nossa, aquela que agulha. bacana. E aí eu sempre gostei da parte de artesanato, aprendi a fazer crochê, aos poucos, depois comprei agulha. Depois, quando eu me casei, quando vieram os meus filhos, todas as lembrancinhas deles
maternidade, de um aninho, tudo eu fiz em gesso. O quarto deles, eu que decorei tudo em gesso. Então eu tenho esse espírito assim, sabe, na área artesanal. Você tem uma E habilidade. quando vem, faço chocotone, faço panetone, brigadeiros, eu Entendi, gosto assim, sabe? entendi. Quando veio a pandemia, eu estava em casa, né, trabalhando bastante tempo em casa, mas aí teve os 2 meses que o mundo ficou mais parado mesmo, né? Parado, Então, né? É. nesses 2 meses, as passagens aéreas, na verdade, caíram um pouco, diminuíram um pouco. Então, eu tive tempo, né, Thaís? Falei, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou Então, ficar eu aqui gosto muito de parada assistir olhando para as alguns. coisas acontecer, né? Nunca, né, Roseli? Não. Aí eu gosto muito, assim, de assistir alguns coach, né? E tem a Francisca Benvenuta, que tem me ajudado bastante. Como eu também já tinha feito muitos cursos, falei, não, não posso, não, tem que fazer alguma coisa. E eu tenho uma amiga aqui que mora em Londres, que é artesã há 4 anos na área dos laços. Eu fui pesquisar uma matéria dos Estados Unidos, qual seria o artesanato mais rentável. E, para minha surpresa, laços. Mesmo. Laços. E Ai, não aí, sabia disso. Thaís, entrou um detalhe. Aqui em Portugal não tem fitas assim com qualidade, igual essas fitas que a gente tem no Brasil. As aplicações para você olhar naquele laço e falar, não Entendi, tem. Mas entendi. eu falei assim, eu vou começar com o que eu tenho. Tem. Ô, Rose, você falando isso, você sabe que o artesanato, ele também foi muito importante na minha família. Teve uma época, assim, só um depoimento pessoal, que a minha família passou uma situação financeira muito difícil. E a minha mãe fazia crochê. Lá em casa era puro Hum, roupa de cama, até vestido minha mãe fazia. E tava todo mundo sem trabalhar. Eu me lembro na época que meu pai estava desempregado, a minha mãe ficou desempregada. E a gente sobreviveu, Rose, de verdade, sobreviveu. A gente comeu na base do crochê da minha mãe. Uma vez eu ouvi uma definição que para mim fez muito sentido. Empreender é isso, né? Você pega o que você tem e faz o que dá. isso, nossa, Pega o muito que boa essa tem. frase. Pega o que tem e faz o que dá. Começa, né? Você começa de algum lugar. Tem que dar o start, tem que ter coragem. Já imaginou se eu fosse pensar assim, nossa, o que que as pessoas vão pensar? Agora ela sempre vendeu passagem aérea, como as pessoas acham, você viaja muito, eu viajo, mas eu me programo e eu que pago tudo. Então, se eu fosse pensar, agora vão ver eu vendendo lá assim, eu vou falar assim, nossa, quebrou, quebrou. Quebrou. Não, simplesmente eu agreguei mais uma renda aonde eu consigo conciliar. Então, É é isso isso que aí. você falou mesmo, Thaís. O tempo A passou gente, voando, ó. E eu quero te fazer uma pergunta antes que a nossa live estoura, porque na hora que dá uma hora estoura, né? Eu sou novata aqui, sim. mas te colhi as informações. Rose, depois disso tudo que você nos contou, né? Que foi um começo passo a passo, que trabalhou com o que tinha, não foi brincadeira, né? Né, a sua busca mesmo, né? Pelo seu sucesso profissional. Eu digo assim, Rose, que a grande experiência da minha vida, no sentido de mudar, foi redefinir minhas prioridades, né? Ver onde que eu estava gastando meu dinheiro, né? No Brasil, eu digo, os erros que eu cometi no Brasil, eu pude vê-los de fora daqui. Então, Sim, o intuito do canal nunca foi convidar as pessoas para virem para cá ou para irem embora. Não é isso que eu quero. O que eu penso é o seguinte: se eu tivesse a experiência que eu adquiri aqui, eu tenho certeza que a minha história no Brasil teria sido diferente. Então, verdade. então se direciona para essas pessoas, né? Para as pessoas que estão no Brasil lá, que estão tentando fazer alguma coisa com a situação que eles estão lá, com as pessoas que estão aí, que estão começando, Rose. Como é que é? É sorte? Como é que a gente tem algum tipo de sucesso na vida? Eu costumo dizer, Thaís, que tem alguns pilares para a gente iniciar um negócio. Primeiro, acreditar. Primeiro, descobrir o que você gosta, né? Tentar identificar o que você gosta e fazer aquilo com algum propósito. Por que que eu vou fazer isso? Para quê? Entende? Então, eu sempre digo para as pessoas: descubram, quem vem me perguntar, como que você conseguiu? Descubra o seu propósito e nunca esqueça de colocar Deus no centro.
Eu sou uma pessoa que aprendi, Thaís, que a fé, ela é o firme firmamento daquilo que você não vê, mas que você acredita que vai acontecer. E é uma convicção que nós temos que ter dentro de nós. Não é só um entusiasmo. Com entusiasmo, é importante nós sermos entusiasmados no que nós fazemos. Mas o entusiasmo, ele é passageiro. Nós temos que ter a motivação de dentro, que a própria palavra diz, né? Motivo e ação. Então, eu sempre acostumo dizer, descubra o motivo e haja. Ah, Rosa, mas é fácil? Não, não é fácil. Você acha que eu também, às vezes, não tenho, não já tive momento, e às vezes momento que dá vontade de desistir nas coisas. Nós somos seres humanos, né, Thaís? Mas, assim, aquilo que eu deixo para as pessoas é façam, acreditam, principalmente, e façam. E porque só não vai conseguir quem desistir. É o pra quê, né, Rose? Só não consegue quem desiste. Nada é fácil, nada. Se nós formos pesquisar a vida de muitos empresários, né? Um que eu costumo sempre falar, o dono do McDonald's, é só isso, ler a história dele. Ele vendia cachorro-quente no carrinho. Todos e hoje é quebram. dono do, Os bilionários hoje é dono do maior quebraram. franchise do mundo. Todo Então, é mundo assim. tem um começo, né, Porque Rose? Me parece que as pessoas esquecem que todo mundo tem um começo, né? Exato. Engraçado, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, o meu sucesso da noite pro dia demorou 15 anos. Muito, 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 muito obrigada por dividir a sua experiência, a sua história de vida. Obrigada pela confiança. Tá? Eu que agradeço. Até quero pedir desculpa. Depois eu vou conversar com você no direct. Imagina. O que aconteceu tentando atrapalhar a nossa live. A imagem não está assim, mas não, eu falei, imagina, não, tá? nada vai atrapalhar. Tá tudo Porque lindo. eu aprendi que às vezes tem coisas para deixar você frustrado e acontecem imprevistos. E eu falei, não, eu vou entrar do jeito que der agora. O telefone começou a dar problema. Não, não tem problema, eu vou estar lá. O importante é, igual você falou, que nós vamos falar. É isso aí. E olha só. Eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e você, assim, fiquei muito feliz, né, de me dar essa oportunidade para eu compartilhar um pouco e que sirva de inspiração para algumas pessoas. Tenham fé, corram atrás, façam, não esperam, porque a única pessoa, né, Thaís, que poderá mudar a vida, a nossa vida, somos nós. Ninguém mais. Sorte é o encontro com a preparação. Porque muitas vezes a sorte bate em nossa porta, e eu vou dar um exemplo muito rapidinho que eu mandei para a Thaís. Eu aqui em Portugal, um amigo meu falou comigo, Rose, eu tenho uma vaga de emprego para você na embaixada francesa. Você fala francês? Eu disse, não, não falo. Ele disse assim, se você falasse francês, Rose, essa vaga era sua. Então, o que eu entendi com isso? E eu vi um palestrante falando que sorte é um encontro com a preparação. Ou seja, prepare-se. Rose, Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Aqui. Tchau. Olá, queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Erivan Alves de Portugal. Estou passando aqui para deixar um breve comentário sobre a pessoa da minha amiga Roseli Santos, que desde 2014, eu e a minha esposa, às vezes que fomos ao Brasil, fomos bem atendidos pelo profissionalismo da Roseli, através do seu trabalho nas vendas dos bilhetes, e deixa indicativo aqui a outras pessoas, querendo dizer que a Roseli tem o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo e pela pessoa que ela é, uma pessoa muito especial. Um abraço, Deus abençoe a todos.